Salve família, seguidores! Mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Empresa Brasileira de Conservação Florestal. Ecossistema, preservação, sustentabilidade. Vamos descobrir hoje com os irmãos Eduardo e Leonardo Barrionuevo. Provavelmente uma palavra de origem espanhola, mas isso é para um outro podcast. Leonardo, Eduardo, sejam bem-vindos e eu quero saber a origem de vocês e a correlação com a EBCF, por gentileza. Bom, obrigado, Elton, aí pelo convite. É uma satisfação estar aí no Bioma 7, que tem tudo a ver com a Empresa Brasileira de Conservação de Florestas, né? Afinal de contas, o que a gente faz é promover a conservação da floresta amazônica. Que também é um bioma. Que também é um bioma, e que é a maior floresta do mundo, né? Acredito eu. A promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais, ribeirinhas e indígenas. Certo. A redução das emissões de CO2 e o aproveitamento ali dos produtos não madeireiros ali mais ligados e focados na bioeconomia da região. Perfeito. Falando em bioeconomia da região, certo? Vamos falar um pouquinho de trás para frente. Qual que é o escopo, qual que é a diretriz básica da EBCF, por favor? Aí eu deixo para o Eduardo. Eduardo, solta o verbo para nós aí, meu amigo. Seja bem-vindo. Tá bom, Elton. Vamos lá. A EBCF, como o próprio nome já diz, é a Empresa Brasileira de Conservação de Florestas, né? O propósito da empresa, desde quando ela foi criada, em 2010, era justamente transformar uma área florestal que já era preservada em um ambiente mais protegido e que pudesse gerar benefícios não só para o clima e para a biodiversidade, mas também para as comunidades que vivem da exploração dos recursos naturais da floresta, né? Então, quando a empresa foi criada, ela imediatamente tomou uma primeira iniciativa que era cancelar um projeto de exploração madeireira existente, que estava operacional e que era aprovado pelo governo do estado, mas que acabava levando uma supressão vegetal, né? Que não gerava benefícios para o ecossistema e para as comunidades como um todo. Então, a primeira ação da empresa foi cancelar esse projeto de exploração madeireira e entrar com um programa de conservação, aí com foco, sim, na proteção da biodiversidade, no combate ao desmatamento, no desenvolvimento das comunidades e na promoção da bioeconomia. E aí foi dado início a um processo de criação de uma reserva e foi criada, então, depois de 2 anos, né, um processo bastante complexo e complicado, que foi liderado pelo Leonardo e pelo nosso sócio Valdenor. Foi então criada a RPDS Amazon Rio, que é a primeira e única reserva particular de desenvolvimento sustentável da Amazônia. E é também a maior reserva privada da Amazônia, né? Pode não parecer muito grande, uma área de 15 mil hectares na Amazônia, que tem milhões e milhões de hectares, mas o fato de você transformar um pedaço de terra em uma reserva privada com foco aí nesses serviços ecossistêmicos é algo bastante significativo, e tanto é que depois de 15 anos é ainda a única reserva e a maior reserva privada da Amazônia. Quais são os benefícios para todos os envolvidos nesse ecossistema de inteligência de vocês? Benefícios de ordem social, obviamente, primeiro para as comunidades locais, né, com a implantação de uma série de programas e projetos sociais na área da saúde, educação, empoderamento feminino, infraestrutura e geração de renda. E falando em geração de renda, aí tem muita ligação com o tema anterior que que o Eduardo estava comentando, que é a bioeconomia. Bioeconomia. Então, benefício social é um dos principais.
o benefício ambiental, obviamente, porque uma vez que você transforma toda uma área que tinha um plano de manejo madeireiro aprovado pelo governo, onde seria uma área desmatada, obviamente dentro de toda uma metodologia, dentro de todo um plano aprovado pelo governo, mas seria uma área desmatada. Você transforma numa reserva particular de desenvolvimento sustentável, ou seja, uma unidade de conservação privada, você tem um benefício ambiental muito grande, né? Dentro desse contexto do benefício ambiental, a gente tem diversas ações para a promoção desse benefício ambiental. Uma delas é fazer o próprio inventário da fauna e da flora, identificando espécies raras, nativas em extinção. Quem são os players de vocês? Biólogos? Quem mais, por exemplo? É uma equipe multidisciplinar, né? Vai de engenheiro florestal, biólogos, até os próprios comunitários que conhecem o local e que vão abrindo espaço para que a equipe possa entrar em determinadas áreas. E esses comunitários, evidentemente, com conhecimento orgânico de toda a região. Conhecimento tradicional. Né? Famílias que estão lá desde sempre, inclusive o nosso sócio e parceiro desde sempre, que é o Valdenor Júnior, que era uma família tradicional da cidade de Manicoré, do estado do Amazonas, né? E que tinha esse plano de manejo madeireiro, e que aceitou esse desafio, né? E que veio até Curitiba nos propor esse desafio de poder transformar toda essa área num grande programa de conservação da Amazônia, que acabou culminando aí na criação da reserva, a primeira, como o Eduardo falou, a primeira reserva, a maior reserva particular de desenvolvimento sustentável, e, se eu não me engano, é a segunda maior reserva particular dentre todas as categorias de reservas particulares do Brasil. Então, é bem significativo. E voltando à tua questão, quais os benefícios, né? Então, comentamos sobre o benefício social, o benefício ambiental, e não podemos esquecer do benefício climático, né? Porque uma vez que você transforma essa área numa área de conservação, numa reserva de conservação, toda aquela madeira que está lá, todas aquelas árvores, e não só as árvores, ali você tem todo um ecossistema que é composto de fauna e flora, mas em termos de benefícios climáticos, você tem aí entra já no nosso projeto de redução de emissões, que é o nosso projeto de carbono, que é uma das principais atividades, hoje a principal atividade da empresa desde o momento que ela foi criada lá em 2010. Leonardo, um dos algoritmos mais destacados hoje, com certeza, eu posso falar floresta amazônica ou Amazônia, mas a emissão de carbono. Vamos entrar nesse assunto aí. Para o público leigo, o que é emissão de carbono e quais são os projetos para que isso tenha uma compensação em prol da saúde planetária, por favor? Deixa eu... Eduardo e Leonardo. Tá, projetos de carbono... Eduardo, por favor. São projetos que reduzem emissões de gases de efeito estufa. Tá. Então, se você tem uma atividade de projeto que vai reduzir emissões, você tem a possibilidade de entrar com um projeto de carbono, certificar isso num standard reconhecido e emitir créditos de carbono que são equivalentes a toneladas de CO2 ou outros gases de efeito estufa que você está deixando de emitir para a atmosfera. Então, para dar um exemplo para pessoas leigas, né? Projetos de energia renovável. Tá. São projetos que geram créditos de carbono porque você está gerando uma energia que não emite gases de efeito estufa, e ao gerar uma energia que você não emite gases de efeito estufa, você está deslocando um outro projeto que poderia estar emitindo gases de efeito estufa. Então, uma termoelétrica, por exemplo, a diesel, a carvão, etc. É uma ação compensatória. É uma ação compensatória. Outro exemplo, se você está
fazendo o manejo dos resíduos de forma mais adequada e evitando que o metano seja emitido para a atmosfera, você está reduzindo as emissões, você pode converter isso em créditos de carbono a partir do momento que você certifica esse projeto. E aí, mais voltado à nossa área, que são as soluções baseadas na natureza, você tem os projetos de remoção de gases de efeito estufa. Então, são os projetos, por exemplo, de reflorestamento ou de agricultura regenerativa, que você usa métodos aí para absorver de forma mais eficiente o CO2 que está na atmosfera, ou você tem projetos de redução, né, que seriam aí os projetos de conservação, por exemplo, que é principalmente o foco da IBCF, né, projetos voltados a soluções baseadas na natureza. O nosso projeto é um projeto de conservação. Ao cancelar um projeto de emissão, um projeto de exploração madeireira e transformar isso num programa de conservação, você tem um delta aí do que você estaria gerando de emissões a partir da tua atividade de exploração madeireira e o que você está deixando de emitir a partir da implantação do programa de conservação. Então, em linhas gerais, é isso aí que vai gerar créditos de carbono. E acho que é importante só complementar, Elton, que os créditos de carbono, principalmente para soluções baseadas na natureza, eles são a única ferramenta financeira já inventada, vamos dizer assim, para financiar atividades de conservação. Você não tem outros instrumentos financeiros que te permitam desenvolver as atividades necessárias para implementar um programa de conservação. Se você for fazer uma atividade madeireira, muito provavelmente você vai conseguir financiamento em banco, investimentos da própria indústria madeireira. Se você for converter as suas florestas em uma atividade agrícola ou uma pecuária ou mesmo mineração, você vai ter incentivos financeiros. Eduardo, a parte da certificação, como é que é o processo logístico? A parte da certificação é um processo extremamente complicado, complexo, caro, demorado. Envolve segurança jurídica? Envolve muita segurança jurídica, porque você, para certificar um projeto de carbono, você passa por muitas etapas que são extremamente controladas e que dependem de muito conhecimento técnico para que você possa chegar num determinado ponto de emissão de crédito de carbono. Como se fosse tão quanto, se não maior que uma ISO, por exemplo. É uma ISO. É uma ISO. É uma ISO. Você tem standards, que são as plataformas de certificação onde você submete o teu projeto. Tá. E esses projetos, eles passam, eles precisam preencher determinadas... Passam por um qualifying. Eles precisam preencher determinadas... requisitos e premissas que vão comprovadamente, com evidências e de forma irretocável, demonstrar que você realmente está reduzindo aquelas emissões conforme metodologias pré-aprovadas. Você vai passar por auditorias por terceiras partes que não são envolvidas com o projeto, que vão ter que certificar que você realmente reduziu aquelas emissões. Você vai ter que submeter isso para um double checking de um standard certificador que vai fazer uma revisão de acurácia de toda essa auditoria que foi feita, e isso é bastante rigoroso. Rigoroso. Deixa eu tentar dar só uma cronologia das etapas, né? Então, a empresa, e você tem noção um pouquinho dos custos que envolve isso, né? A empresa compra uma área, no nosso caso, lá na Amazônia, né? Então, isso já tem um custo. É uma área que é totalmente legalizada e certificada, que já tem um custo maior, porque a grande maioria das áreas da Amazônia, um dos maiores problemas é a documentação, né? Que legitima aquela área, seja cadeia dominial, seja certificado definitivo daquela área, enfim. Então, a empresa compra a área e ela
faz um projeto. Então, ela inicia com um documento próprio. Então, ela vai identificar aquela área, ela vai adequar aquele projeto dentro de uma metodologia desse padrão que o Eduardo estava explicando, que no caso é a Verra, que é a nossa certificadora. Então, você bota dentro desse primeiro documento, que chama PDD, que é um Project Design Document, você adequa esse documento à metodologia que você está apresentando dentro desse projeto. Aí você submete isso e, a partir disso, existe a implementação, né? Daí você vai implementar projetos, seja na área ambiental, seja na área social. O passo a passo. O passo a passo vai implementar projetos durante um período, né? E esse período, além de você implementar projetos, você tem que fazer os relatórios de monitoramento de cada implementação, seja na área ambiental, seja na área social, seja na área da redução da emissão de CO2. Então, nessas 3 áreas, você implementa projetos, faz os inventários que você tem que fazer, faz os relatórios de monitoramento das atividades, porque é através desses relatórios que você vai comprovar para o auditor, daí você chama o auditor, ele vai auditar a implementação do teu projeto. Entendi. Uma vez que ele audita, emite o relatório de auditoria, ele vai apontar ou não algumas inconsistências que você tenha nos teus relatórios de monitoramento. Uma vez que você feche, que se chama findings, né, essas inconsistências, uma vez que você feche todos as perguntas e questionamentos dos auditores, isso daí retorna para o standard, no caso a Verra, onde ele vai fazer, a Verra vai fazer novamente, além da auditoria que já foi feita por uma terceira parte, uma revisão de acurácia. Essa revisão de acurácia pode ou não vir com mais questionamentos para que você tenha que fechar esses findings daí já do standard. Uma vez isso tudo fechado, ele vai emitir um relatório de verificação, né? Validação, vai validar, né, o teu projeto, que se for a primeira vez que você está submetendo, ele vai validar, e se for a segunda vez ou terceira vez, ele vai verificar. Então, ele emite a verificação correspondente ao número de créditos daqueles anos ou daquele ano que você está efetivamente pedindo os créditos correspondentes. Pedindo os créditos. Vou fazer um parênteses aqui. De maneira análoga, é que nem a validação de uma vacina. É um vai e vem meticuloso. Isso aí. Né? De você reunir responsáveis técnicos, protocolar os laudos, esses laudos irem para análise, voltam e daí tem um outro processo para fazer essa certificação, que, ao meu ver, ela tem que ser bem meticulosa diante de toda a seriedade que são esses projetos aí. E existe muito uma confusão que é feita, assim, até por pessoas que transitam nesse mercado e que não têm o pleno conhecimento ou a distinção do que é efetivamente um crédito de carbono de um estoque de biomassa, por exemplo. Muitas pessoas pensam que o fato de você manter uma floresta em pé com aquela biomassa que está estocada, você teria direito a um crédito de carbono porque você está mantendo aquela biomassa estocada. Mas isso é completamente equivocado, né? Para que você tenha um crédito de carbono, você precisa ter 1 tonelada de CO2 reduzida ou evitada de forma adicional através de uma atividade que não existia a partir do momento que você implementa o teu projeto. Isso precisa ter alguns requisitos como adicionalidade, permanência, e isso precisa passar por todo esse processo de certificação complexo e depois ser verificado através de um processo também de verificação. Então, é absolutamente diferente do que as pessoas leigas comentam que você tem uma floresta lá, então você teria tantas toneladas, tantos créditos de carbono. Não é assim que funciona. Geralmente, quais são as áreas do profissional, dos profissionais que fazem essa ponte para o empresário? É um advogado de direito ambiental? É um biólogo? Quem que faz essa conexão? Existem vários players do mercado, né? Isso aí desde o mercado financeiro, porque o crédito de carbono nada mais é do que um produto financeiro.
né? E aí você tem desde advisors, desde players do mercado financeiro, bancos que atuam nessa área. Então você tem diversos players, né? A EBCF, ela começa o seu projeto, ele tem a sua primeira validação certificação, validação e verificação lá em 2017? O projeto foi validado em 2017 foi validado e certificado em 2020. Né? Vocês estão com 16 anos de prática já, é isso? Foi dado início em 2010, foi a fundação do 2010 foi a Começou fundação antes, né? oficial. 2010. Dentro desse momento de evolução de vocês, qual é o nível de monitoramento de fauna e flora? Como é que dá para mensurar isso? O nosso projeto ele realiza inventários florestais. Certo. Então, olhando um pouco para a parte ambiental, né, que é a parte da fauna e da flora, nós já realizamos inventários florestais, inventários de produtos florestais não madeireiros. Certo. Você vai identificar o que você tem de produtos não madeireiros, né? Açaí, castanha, andiroba, cumaru, etc, etc. Né? Tá. É que a minha curadoria trouxe aqui uma informação de 370 espécies. E aí são da fauna, né? Da fauna. Então, a gente realiza também inventários de biodiversidade. Qual que é a relevância de se identificar cada vez mais espécies, novas espécies, mas principalmente aquelas que estão no alvo da espingarda chamada extinção? Assim, acho que é importante falar, o Léo vai complementar, mas as propriedades da IBCF, que são objeto do nosso projeto de carbono e da nossa reserva, elas estão numa região bastante estratégica para fins de conservação florestal na Amazônia. Então, a gente está numa região que é, inclusive, considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma região de alta relevância para fins de conservação, porque nós estamos justamente num corredor ecológico, numa localidade que conecta grandes mosaicos de áreas florestais, grandes mosaicos de áreas florestais protegidas pelo governo federal e pelo governo estadual. Está falando de logística, então, também? A gente está falando em localização onde a gente... as nossas áreas elas fazem como se fosse um corredor ecológico entre esses grandes mosaicos de áreas protegidas. Certo. Então, isso, para a fauna que habita a região, é bastante importante, porque se você não preserva esse território, você está meio que criando uma cisão entre esses grandes mosaicos. E ao preservar, ao realizar ações que promovem a conservação e a proteção da biodiversidade nessa localidade, você está conectando todo esse território e aí você está beneficiando todas essas espécies aí que fazem dessa região o seu habitat, né? Então, a gente faz esses inventários de biodiversidade, olhando para os répteis, para as aves, para os mamíferos, e aí a gente cataloga essas espécies e tivemos essa satisfação de identificar aí, praticamente dessas 370 espécies, mais de 20 espécies que estão relacionadas na lista mundial de espécies ameaçadas de extinção. Isso é bastante interessante. Sabe, Elton, acho que veio uma coisa que é interessante para complementar. Claro. Você estava falando da questão do crédito de carbono e do estoque e tudo mais, né? O crédito de carbono ele é muito, hoje em dia, avaliado pela sua qualidade e pela sua integridade. Pela sua qualidade tem muito a ver com isso que a gente está falando. Né? O nível... o que você está protegendo em termos de biodiversidade. A relevância dessa proteção. O que você está fazendo em relação às comunidades que moram dentro da sua área ou no seu entorno, né? Então, a integridade, então você tem uma qualidade e você tem uma integridade também relacionada à documentação das suas áreas, né? A toda essa rastreabilidade que você faz. Eu vou dar um exemplo assim, né, que saiu na mídia agora, né, está muito na mídia, que é o Banco Master, né? Sim. Então, saiu na mídia que o Banco Master criou 2 fundos de carbono,
né? Fundos que valem 40 bilhões de reais, né? Não sou eu que estou falando, isso estou só relatando o que saiu na mídia, né? Tá. E esse fundo esses dois fundos de carbono, eles foram criados com base numa área. Então, o Vorcaro fez uma parceria, ou o time do Vorcaro fez uma parceria com um cidadão que se dizia ser proprietário de uma área de 100 mil hectares, se eu não me engano, no município de Humaitá, ou ali perto, no estado do Amazonas, né? E ele contratou uma universidade do estado de São Paulo para fazer uma quantificação, tá? Então, aí você vai ver a diferença de todo o processo que a gente está falando, do processo de certificação, validação, implementação de projetos, contratação de auditores, revisão de acurácia, uma metodologia aplicada, levar isso para um estándar como a Verra. Então, você veja, né, a gente está há quase 16 anos, 17 anos, quase 20 anos atuando no mercado, com toda essa dificuldade que Desafios legítimos, e ele simplesmente faz uma parceria, ele contrata uma Universidade de São Paulo. Uma Universidade de São Paulo fala que aquela área que era supostamente privada, mas que depois foi se comprovar, ou pelo menos o que está na mídia, que está sobreposta à área pública, então nem título definitivo eles tinham, né, que é a premissa básica de você fazer um projeto de carbono. E, com base nesse estudo de uma universidade, ele criou 2 fundos no valor de 40 bilhões de reais. Moral da história? Moral da história é a gente que está há 20 anos atuando com todo esse procedimento, com créditos que são íntegros e que têm altíssima qualidade por conta de todos os projetos que são implementados. Uma metodologia rigorosa que é submetida, uma certificação, uma validação e uma verificação. Você tem uma dificuldade, né, até de financeira, como o Eduardo falou, a importância de ter o crédito de carbono como instrumento financeiro para promover a conservação da floresta, a promoção do desenvolvimento sustentável das comunidades tradicionais indígenas e ribeirinhas e a redução das emissões de CO2. Né? Entendi. Quando a gente fala de fauna e flora, a gente entende, por exemplo, essa espécie é da Amazônia. Isso é muito, como é que eu poderia dizer, genérico, quando é falado assim. Pergunto para vocês, não sei se vocês têm essa informação, é uma curiosidade do Bioma 7 aqui, é o seguinte. Existem regiões da Amazônia onde a fauna e a flora são distintas umas das outras? Existem regiões da Amazônia. Aquele mesmo grupo de sapos que tem mais no canto ali, sim, não tem mais lá em cima. Por isso que você tem espécies classificadas como espécies nativas, espécies raras e espécies em extinção. Da mesma categoria de fauna, por exemplo. Né? Então, você tem sapos que são mais raros do que outros, em determinadas localizações. E o que o Eduardo estava explicando é que, por estarmos num corredor ecológico e no meio de um mosaico de áreas altamente protegidas, né? Tanto que são reservas de desenvolvimento sustentável, reservas públicas, justamente por conta disso que você tem espécies que merecem ser observadas com mais carinho. Eu acho que é importante também comentar, e aí o Eduardo pode falar bastante, sobre a nossa reserva, sobre o nosso projeto de carbono. Ele é feito em cima de 12 áreas, né, que são áreas de propriedades da empresa, que foram adquiridas lá em 2010. Dessas 12 áreas, 7 compõem um mosaico da Reserva Particular de Desenvolvimento Sustentável Amazon Rio, que é a maior reserva privada da Amazônia, a segunda maior reserva privada do Brasil. E da titularidade que essas áreas têm, né? Hoje a gente atende 15 comunidades, são aproximadamente 600 famílias, quase 3 mil pessoas sendo atendidas, com uma série de projetos sociais, né, naquelas áreas que a gente comentou no início: saúde, educação, empoderamento feminino, infraestrutura e geração de renda. Mas eu acho que é importante tocar em alguns temas, né, Dudu? Eduardo, por favor.
Sobre essa pergunta que você fez aí, a questão diversidade e tal, isso é notório, né, que a Amazônia ela concentra a maior biodiversidade do planeta. Essa é uma das principais características da floresta amazônica, né? Aí os números, dá um Google aí, você vê os números são estratosféricos, né? Então, realmente cada região da Amazônia tem o seu próprio ecossistema, né? Então, você tem determinadas espécies florestais que são próprias de determinadas regiões e aí, enfim, é muito vasto, né? Você olha para a Amazônia, é praticamente um continente, a Amazônia, né? Então, realmente tem toda essa diversidade. Mas o que é interessante de entender, assim, que as pessoas talvez não saibam, é que existe uma população gigantesca na Amazônia. Onde tem rio, tem gente morando. E infelizmente, a gente, quem conhece o interior da Amazônia, quando você vai para uma cidade do interior, e principalmente para a região rural desses municípios, você vê um descaso e um esquecimento. O Brasil cresceu de costas para a Amazônia, né? Você vê que são populações assim que são completamente desassistidas em todos os sentidos. E no final das contas, quem vai proteger essas florestas do desmatamento e da devastação são as comunidades que estão lá. E se elas não fizerem o bom uso da floresta, elas vão fazer o mau uso, né? Então, é por isso que você vê um esforço muito grande em valorizar esse aspecto social, aí, principalmente dos projetos de carbono. Sim. Né? Porque essas pessoas, eles são os guardiões da floresta. E aí você precisa levar um mínimo de condições de subsistência para que elas permaneçam onde elas estão e que elas possam fazer o bom uso dos recursos naturais que estão nesses territórios, né? E tem condições para isso. Você tem uma variedade enorme de produtos florestais de interesse da indústria de ingredientes amazônicos que, quando você olha para a indústria de cosméticos, farmacêutico, nutracêutico, alimentos, etc., você tem uma infinidade de produtos aí que são de interesse. E muitos até, então, nem são conhecidos. Mas que as populações que estão lá, que elas sabem que determinada essência, determinada raiz, determinado cipó tem uma finalidade que a ciência até então desconhece. Então é aí que você entra a questão do conhecimento tradicional dessas comunidades e tudo mais. Né? Interessante você falar isso, Eduardo, porque de uma maneira popular, aspas bem forte agora. A minha geração, eu estou com 47 anos de idade hoje, retrocedendo até uns 37, pegar esses 37 até 47, a única planta ou cipó que você falava, o meu amigo foi lá tomar o daime, o famoso daime da Amazônia, mas a Amazônia não é só o daime, a Amazônia é um epicentro ali de muita coisa produtiva, não é verdade? Com certeza, com certeza. Como o Eduardo estava falando, né? Você tem, aliás, para várias indústrias, né? Para a indústria farmacêutica, você tem, para a indústria do cosmético, só para citar, a L'Occitane tem uma linha inteira só de Cumaru, com base em Cumaru. Você pega a Natura, uma das gigantes do Brasil, ela nasceu e cresceu com base em produtos de ingredientes amazônicos. Né? Então você pega cosméticos, superfood. Para dar um pouquinho retornando, né, o nosso projeto de carbono, a importância social, alguns projetos que a gente já implementou lá, por exemplo. Só deixa eu te interromper, a gente volta. Eduardo, aproximadamente qual é a população desses ribeiros ali, desses ribeirinhos, ou das comunidades catalogadas que se vivem, que estão nessa estratosfera aí da bioeconomia? Mais ou menos quantos? Na Amazônia, um número grande que você tem é que a Amazônia tem mais ou menos 10 milhões de pessoas vivendo nas florestas. 10 milhões vivendo nas florestas. E vivendo da floresta consecutivamente. Eu diria que você tem assim um número, só para pegar uma informação assim
mais genérica, você tem aí quase 1 milhão de famílias, ou 800 mil famílias, que vivem dos recursos naturais da floresta, ou seja, vivem da bioeconomia. Então, esse é um número bem relevante. Bem relevante. E é justamente olhando para isso que a IBCF considera que a bioeconomia ela é um instrumento central do nosso programa de conservação. Olhando principalmente para o nosso território, porque as comunidades, as áreas da IBCF não tem nenhuma comunidade vivendo dentro das nossas áreas. Tá? A gente não tem população dentro das nossas áreas, mas a gente tem comunidades que vivem no entorno. Como o Léo comentou, são mais de 600 famílias que vivem no entorno das nossas áreas e elas fazem uso dos recursos naturais da floresta para a subsistência social e econômica delas. Então, elas vão para dentro das nossas áreas, elas fazem a colheita do açaí, da castanha, etc., e vendem isso, muitas vezes, para atravessadores. Cacau açaí, nativo, cacau plantado. Castanha. A borracha lá, como é que é o nome? Da seringueira. Seringa. Então, e os grandes estudiosos de clima e de florestas, eles apontam que a bioindustrialização e a bioeconomia são o caminho para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. E é verdade, você precisa gerar escala, você precisa gerar isso de forma recorrente, porque hoje a realidade que a gente identifica, porque assim, todos os nossos projetos que a gente faz, seja na parte social mais voltada à parte de educação, saúde, infraestrutura das comunidades, ou olhando mais para a parte da geração de renda, que é o que realmente é o ponto principal que a gente procura atacar. Quando você identifica, e a gente identifica através... Como que a gente identifica isso? A gente identifica através de audiências públicas, diagnósticos sociais e econômicos que a gente realiza nas comunidades. Então, a gente entende quais são as prioridades, quais são as necessidades das comunidades e a gente desenvolve os projetos e desenvolve as ações dos nossos projetos em cima dessas prioridades, dessas necessidades. A gente não chega lá propondo algo do além, a gente identifica e combina com essas comunidades, com as lideranças, como que a gente deve atuar. Então, isso é uma parte muito forte. E aí, com base nesses levantamentos e diagnósticos, a gente identificou que a principal atividade social e econômica dessas comunidades é o agroextrativismo. Eles vão para a floresta, eles trazem açaí, trazem a castanha, só que eles vendem isso por quase nada, para atravessadores que vêm de outras localidades, e aí fora da safra vão lá, te dão uma cesta básica e garantem ali a aquisição do produto e meio que semi-escravizam essas comunidades. Eduardo, Leonardo, me ocorreu aqui o seguinte, questões ideológicas em relação a projetos ambientais como um todo. Vocês às vezes se deparam com alguma coisa ou ainda não tiveram nenhuma experiência nesse sentido? Bom, Elton, sim, eu acho que em todas as verticais aí de atividades você vai encontrar questões ideológicas que dominam aí as ações, né? Então, a IBCF, existe uma força muito contrária a projetos de carbono, que vem aí por inúmeros motivos, mas isso muitas vezes pauta a agenda dos projetos de carbono, né? Então, você tem críticas muitas vezes justas para um mercado que é novo, que está se aperfeiçoando o tempo inteiro e que é multifacetal, mas você também tem muitas críticas injustas, muitas vezes geradas por desconhecimento ou até por questões ideológicas, né? A IBCF, recentemente, ela se deparou com uma situação inusitada, que é um complicador para a continuidade das nossas atividades, do nosso programa de conservação. Tá? Isso é uma situação que muitos projetos vêm passando, mas mais recentemente a IBCF está sendo muito desafiada nesse aspecto, né? O nosso projeto é um projeto
privado, implementado sobre as nossas áreas que são privadas, né? É um projeto que já tem 15 anos praticamente de atuação, com centenas de projetos sociais e ambientais implementados, com uma certificação da mais criteriosa e robusta, tanto que nós demoramos 7 anos para validar o nosso projeto, depois mais 3 para certificar, e aí estamos nos últimos 4 anos aí lutando por uma próxima verificação, por uma próxima emissão de créditos. Eu diria que a maior fortaleza do nosso projeto é a presença territorial que nós temos. É a presença que nós temos junto às comunidades. Nós somos um ponto de referência em Manicoré para as comunidades tradicionais que vivem dos recursos naturais das nossas áreas. Certo. E nós abrimos um escritório local em Manicoré, um escritório de engenharia que tem por objetivo tocar as operações dos nossos projetos, gerenciar isso. E lá nós temos uma engenheira ambiental, uma engenheira agrônoma e mais técnicos que são responsáveis por conduzir as nossas operações. Apesar das nossas áreas serem privadas, nós temos todos os títulos definitivos e de origem das nossas áreas. E toda a cadeia dominial ininterrupta, a gente está sujeito a, eventualmente, algumas ações que podem implicar em questões reputacionais do nosso projeto. Vou te dar um exemplo. Há 2 anos atrás foi criada no município de Manicoré uma CDRU, que é uma área de uso coletivo de 400 mil hectares. Essa área se sobrepôs a 2 das nossas propriedades que totalizam 2 mil hectares, justamente na área limítrofe dessa não é uma unidade de conservação, mas é uma área de proteção de uso coletivo de 400 mil hectares, aproximadamente. Na parte limítrofe dela, ela se sobrepôs às nossas propriedades, que tem 2 mil hectares. Bom, as nossas propriedades elas foram destacadas do patrimônio público em 1890 e poucos. Ou seja, elas estão no ambiente privado há mais de 100 anos. E nós temos todos os documentos fundiários, etc., para comprovar isso. Apesar disso, foi criada essa CDRU que se sobrepôs indevidamente às nossas áreas, porque a própria legislação que trata da CDRU, ela impede que a CDRU seja criada sobre áreas privadas. E o decreto que criou a CDRU também é expresso ao mencionar que ela não está sendo criada sobre áreas privadas. Quando a gente tomou conhecimento disso, a gente foi na Secretaria de Terras do Estado do Amazonas e entramos com o pedido de retificação do polígono para que ele excluísse as nossas áreas desse polígono da CDRU. Bom, o que acontece é que a gente identificou na Secretaria de Terras que, por um equívoco da Secretaria, as nossas áreas não estavam na cartografia, ou seja, no banco de dados da Secretaria de Terras, apesar dos nossos documentos estarem lá no acervo e terem a Secretaria de Terras confirmado que os títulos de origem e os títulos definitivos, eles estão lá, eles são presentes e que são áreas particulares que foram destacadas do poder público. Esse problema dessa CDRU se sobrepor à nossa área criou um problema gigantesco para nós, porque envolveu, inclusive, notícias aí falsas que o nosso projeto se sobrepôs a áreas públicas. Mesmo comprovadamente, com todos os documentos, com toda essa documentação legítima, comprovando de forma inequívoca que não há nenhuma sobreposição, que é um equívoco que foi feito pela Secretaria de Terras e que já está sendo corrigido, inclusive com parecer da Secretaria de Terras determinando a retificação do polígono. Mesmo assim, uma ala ideológica ou uma ala mais contrária aos projetos de carbono... Ou que não compreende
ou que não compreende, ou que não quer compreender, acabou atacando o nosso projeto, e os projetos de carbono eles vivem da sua credibilidade, da sua reputação. Então, isso causa problemas muito sérios, né? Voltando para aquele tema de que o crédito de carbono ele precisa ter qualidade e integridade, Sim. da mesma forma a empresa. Sim. E quando a empresa é atacada a nível nacional de uma forma, não sabe se é má fé, não se sabe o porquê disso, o que está por trás disso, né? Mesmo a empresa comprovando que os 12 títulos, que as 12 propriedades têm título definitivo, tem uma cadeia dominial centenária ininterrupta. Ou seja, desde o momento que aquele título foi destacado do Estado e foi para o primeiro proprietário privado, até o momento em que a empresa adquiriu ela em 2010, você tem todos os compradores numa cadeia dominial ininterrupta e centenária. Então, isso causa um problema muito grande para a empresa, porque sendo o crédito de carbono o principal instrumento financeiro de uma empresa que se propôs a adquirir áreas na Amazônia para transformar num grande programa de conservação, num grande programa de desenvolvimento sustentável de comunidades que ali habitam, mesmo que não estejam habitando dentro da nossa área, e mesmo que fora do padrão, dos limites que o padrão e a metodologia nos impõem, a gente ainda assim optou por atender as 15 comunidades que vivem no entorno. Agora, quando você tem um ataque desse, e é um ataque que acaba parando a atividade da empresa, acaba... gera desgaste. Desgaste com o próprio padrão, né, da onde a gente submete o nosso projeto, desgaste com os nossos prestadores de serviços que atuaram ao longo de todo esse tempo. Desgaste com as comunidades, que acaba gerando uma desinformação para as comunidades. Mas vocês, por compliance e por segurança, vocês estão pedindo as luzes, o esclarecimento e a finalização do entendimento justo do que sempre foi. Exato, é mais ou menos isso. É exatamente isso. E isso, você vê, já vem perdurando há quase 2 anos já. Entendi. Uma situação dessa, onde se você tem uma empresa que faz todo um bem como esse, tanto para as comunidades locais, quanto para o planeta, quanto para a própria floresta, e a empresa tem sua atividade retroagida ou parada, quem você está afetando? Você está afetando a própria possibilidade da gente continuar monitorando a conservação ou não desmatamento daquela floresta e o desenvolvimento daquelas comunidades, porque da onde vai se tirar o dinheiro para continuar implementando novos projetos sociais, como o projeto Água Pura para Todos, que a gente já implementou em diversas comunidades. Começamos nas escolas e fomos para dentro de cada casa, de cada um dos comunitários. Algumas comunidades já têm todas as casas atendidas. Um projeto de educação que a gente implementou lá, que atendeu as crianças, o Eduardo pode detalhar melhor, no contraturno, aula de reforço no contraturno da escola. Um projeto, até a construção de uma ponte para que as crianças pudessem sair de determinada comunidade, que nem todas as comunidades têm escola. Então, você precisa sair de uma comunidade para outra para ir numa escola municipal ou estadual. Acessibilidade. Acessibilidade, né? Ou um programa de geração de renda. Então, tudo isso você está impedindo que a empresa faça com base em questões ideológicas, em questões errôneas ou até mesmo da criação dessa CDRU, que foi feita de uma forma completamente avessa, até um processo criterioso, porque existe recomendações para que essa CDRU, para que essa associação, ou para que a criação da CDRU pudesse ouvir os proprietários particulares, porque é impeditivo que você crie uma reserva pública em cima de áreas privadas. Então, existem até recomendações nesse sentido. Então, a gente está sendo muito afetado em relação a essa situação, né?
e depois de muito tempo, 2, 3 semanas atrás, a gente teve uma pequena vitória, uma grande vitória, com um parecer jurídico do próprio Estado do Amazonas, reconhecendo que essas duas áreas são de propriedade da EBCF, são legítimas de acordo com todos os documentos que foram acostados e entregues e comprovados dentro de um processo, né? E determinando que a Secretaria retire do seu polígono, como o Eduardo explicou, as nossas duas áreas. Mas até isso acontecer, né? Até os títulos serem reconhecidos. Então, você tem todo um caminho e todo um prejuízo que é causado na empresa. O problema é que os tempos, né, nunca são a nosso favor, né? As coisas demoram muito. Para acontecer alguma ação que te prejudique, isso às vezes é da noite para o dia. Mas para você resolver, dependendo de órgãos públicos, as coisas demoram anos às vezes. E você, anos, muitas vezes, pode acabar, né, com toda a tua, com todo o teu fôlego, né, principalmente financeiro. Acho que duas questões que são bastante cruciais para nós, assim, e que a gente está muito confortável em todos os sentidos, mas, por outro lado, a gente está sofrendo esse ataque, dizem respeito à questão da regularidade fundiária do nosso projeto, das nossas áreas, que são impecáveis. Né? Então, como foi comentado, a gente está absolutamente tranquilo com relação à regularidade fundiária de todas as nossas propriedades, né? E isso é comprovado de forma cabal e inequívoca. Só não vê quem não quer ou quem não tem outros interesses por trás. E a outra questão é a participação das comunidades no nosso projeto. Né? A gente, antes de iniciar o projeto, a gente, por quase um ano, a gente fez um processo de agenda buscando consentimento livre, prévio, informado das comunidades que estão no entorno das nossas áreas, se elas queriam ou não participar e ser beneficiadas pelo nosso projeto. Isso durou 10 meses, num processo muito participativo, onde a gente conseguiu identificar dentro das nossas áreas quais são as principais localidades de interesse econômico para essas comunidades, para a gente poder levar tecnologia, inovação e facilitar a busca dessas comunidades por esses produtos aí. Então a gente fez um trabalho muito sério que fez parte aí do início do nosso projeto, e isso é muito cobrado pelo standard de certificação. E depois disso, a partir do momento que a gente dá início ao projeto, isso é um trabalho contínuo, onde a gente está sempre voltando nas comunidades, identificando com elas quais são as prioridades, quais são as necessidades e como o projeto pode auxiliar em determinadas questões. E isso é contínuo. Né? Então, para te dar um exemplo, o Léo falou sobre esse projeto de educação. Nós levamos um projeto de educação para uma das comunidades para atender 50 crianças no contraturno da escola pública, com aulas de reforço de educação, de matemática, português e estudos gerais sobre a parte ambiental. Numa metodologia bem diversificada e inovadora. Assim. E, sabe, foi um projeto que durou quase um ano. Nós levamos 2 professores e instalamos lá na casa, lá na comunidade, na casa de uma das lideranças da comunidade. Esses professores ficaram lá por quase um ano, dando aula no contraturno da escola. Foi uma parceria com a Secretaria de Educação do município. Nós custeamos todo esse projeto, toda a logística dos professores, a contratação do curso. Se eu não me engano, foi um projeto que custou quase R$200 mil na época, fazia uns 3 anos isso. E nós fizemos esse projeto porque foi um projeto que a gente identificou que era um projeto que poderia trazer um grande benefício para aquela comunidade. Porque muitas vezes você fazer
um dos graves problemas da Amazônia e também da educação como um todo no Brasil é a evasão escolar. Então, as crianças que não conseguem acompanhar as matérias e elas vão ficando para trás, elas se desestimulam e acabam saindo da escola. Sim. Então, quando você traz um curso desse, você leva essas crianças, muitas vezes é uma sementinha que você planta nela que pode mudar completamente o curso da vida dessa pessoa. Então, sabe, são projetos que têm muita validade. Agora, por exemplo, a gente está indo em março, daqui a um mês, exatamente daqui a um mês, eu estou indo para Manicoré, iniciar um projeto de saúde, onde a gente vai implementar em uma das comunidades, coincidentemente é a mesma comunidade que a gente fez o projeto de educação, a gente vai implementar uma estrutura para atendimento de telemedicina pediátrica nessa comunidade. Então, existe uma UBS nessa comunidade, que é uma estação de atendimento básico, que atende lá 200 famílias de várias comunidades da região, mas você pode imaginar que numa comunidade rural, do interior do Amazonas, não é que você vai ter muitas especialidades ou muitos profissionais qualificados no sentido de especialização para poder dar atendimento, principalmente pediátrico. Não existe isso. Então, a gente está levando, a gente fez uma parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, até gostaria de agradecer, num projeto que foi costurado por 6 meses para implementar nessa comunidade um atendimento de telemedicina pediátrico para atender todas as crianças dessas, vamos dizer, 200 famílias que são atendidas pela UBS. Um projeto de 1 ano que vai custar mais ou menos R$400 mil esse projeto. E nós conseguimos estruturar, junto com o Hospital Pequeno Príncipe, esse projeto. Além de implementar essa unidade de telemedicina pediátrica, a gente vai no Hospital de Manicoré, que atende todo o município de Manicoré, que são mais de 60 mil pessoas. A gente vai treinar e capacitar os médicos pediátricos desse hospital com determinadas especialidades pediátricas. Então, por exemplo, questão de cardiologia pediátrica, questão de neurocirurgia pediátrica, vai estar sendo feito esse treinamento. Isso faz parte de um programa do Hospital Pequeno Príncipe de implementar estruturas de telemedicina para levar esse atendimento pediátrico nos rincões do Brasil. E nós conseguimos levar isso para Manicoré. E mais, para levar para uma das comunidades que nós atendemos, custeando todo esse projeto. Tá? Então, esse é o tipo do programa, do projeto que a gente faz, porque a gente identificou o quê? Que lá existe essa precariedade no atendimento pediátrico, etc. Então, enfim, todo esse trabalho aí que a IBCF faz. Sabe? Maravilha. A gente sempre fala que bons profissionais precisam andar com bons profissionais. E se vocês têm um Pequeno Príncipe aí dentro desse escopo, parabéns. A gestão de projeto de vocês, com certeza, vai trazer às claras que o justo é merecido e que as intempéries aí em relação aos benefícios que vocês já produziram em 16 anos são quase que minúsculas, mas que tem que ficar atentas aí sobre as competências jurídicas que vocês têm, sobre o olhar dos comunicadores e relações públicas que vocês têm, para que justamente a comunicação traga o esclarecimento, que boas coisas não vale a pena, de repente, colocar uma areinha na engrenagem, que é muito pelo contrário, está sendo depositado lá algo que está beneficiando. E, ora, se esse benefício traz, na contrapartida, uma retroalimentação chamada arquivamento de crédito de carbono, eu acho que muito merecido. A empresa de vocês está hoje no Bioma 7 aí com uma vanguarda inusitada. Estamos aqui já com 110 episódios produzidos e eu acho que o tema de vocês aí pode trazer outros players para o projeto. Vou perguntar agora na saideira para vocês. Quem pode entrar em contato com vocês? Eu acho que empresas sérias que precisam, que estão ligadas na temática de mudança climática, né? Que entendem que o planeta precisa efetivamente de projetos como o nosso, que a floresta amazônica e suas comunidades precisam de projetos como o nosso, empresas que tenham no seu escopo ou na sua visão
uma responsabilidade socioambiental corporativa muito forte. Empresas pequenas e médias que também queiram entrar dentro desse contexto aí de ser uma empresa, não é porque é pequena que não pode ser uma empresa socioambientalmente responsável, né? Entendi. Então o convite está feito. Esse podcast vai para o Instagram de vocês em breve. E diante daqui do Bioma, o nosso relato final é: parabéns, uma empresa aí que faz reflorestamento de maneira inteligente, mas principalmente preservação, para que a mata continue sendo, aspas, explorada de um modo sustentável, por assim dizer. Eduardo, Leonardo, parabéns pelo projeto. Obrigado. E acho que um outro episódio aqui a gente poderia estar produzindo aí. O pessoal ali está dizendo que já deu o tempo, mas a conversa aqui a gente passaria o dia inteiro gravando. EPCF, Empresa Brasileira de Conservação Florestal. Bioma 7 com vocês, aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. Obrigado.